Olá, pessoal. Vamos tratar agora do Instituto da Nacionalidade, extremamente importante para o direito internacional privado. Senhoras e senhores, a nacionalidade configura um vínculo jurídico e político permanente de ligação entre o indivíduo e o Estado. Na verdade, trata-se de um direito atrelado à sua dignidade humana. Não é à toa que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, consta lá no artigo 15 o direito à nacionalidade. No Brasil, senhoras e senhores, a nacionalidade ela está regulamentada no artigo 12. Por mais que se trata de um dispositivo, mas ele possui vários parágrafos que são significativamente importantes acerca da temática. Sobre a nacionalidade, nós temos as duas hipóteses, do brasileiro nato ou do brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, ou os brasileiros natos, aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, vejamos pelo critério do ius soli, ainda que de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam a serviço de seu país. Também os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles a serviço da República Federativa do Brasil. Então, ao contrário da primeira hipótese. E os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, essas previsões do brasileiro nato, o naturalizado, aqueles que adquirirem, na forma da legislação, a nacionalidade brasileira, exigindo, evidentemente, por uma questão de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E aqueles de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que façam o requerimento da nacionalidade brasileira. Muito importante, senhoras e senhores, que a Constituição faz uma ressalva acerca dos cargos privativos de brasileiro nato, que são presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, haja vista que são o quê? Pessoas, a partir do vice, que estão na linha sucessória do cargo de presidente da República. E também membros da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Então, são cargos privativos consoante a Constituição de brasileiro nato. Senhoras e senhores, existe uma possibilidade, a Constituição vai tratar isso no parágrafo 4º, sobre o que? O cancelamento da naturalização ou da perda da nacionalidade nos casos da prática de uma atividade nociva ou interesse nacional ou quando o brasileiro adquire uma outra nacionalidade, exceto nas seguintes situações. Quando, mesmo adquirido a nacionalidade de um outro país, a legislação desse outro país reconhece a nacionalidade originária. Ou quando, pela imposição da naturalização, pela legislação estrangeira, houver o quê? Houver a condição de que a condição imposta pelo outro país, ou seja, há uma imposição da naturalização ao brasileiro residente ou em estado estrangeiro como condição para ele permanecer no território. Você quer continuar aqui no território? Então, senhor brasileiro, você vai ter que naturalizar
pelo meu país. Então, são hipóteses em que não haverá perda da nacionalidade brasileira. Professor, mas eu já ouvi falar de um caso em que uma brasileira perdeu a nacionalidade de acordo com o judiciário. Sim, um caso que merece uma análise crítica, uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, pela primeira turma, por 3 votos a 2, em que reconheceu uma extradição de uma brasileira nato. Uma brasileira que residia nos Estados Unidos, ela foi casada com um cidadão norte-americano, só que o marido dela foi assassinado e, de acordo com as investigações, ela seria partícipe do homicídio. Ela voltou ao Brasil, houve requerido o pedido da extradição dela, e o Supremo entendeu que sim, por 3-2, ou seja, não foi nem plenário, primeira turma, decidiu que pelo fato de ela ter adquirido a nacionalidade norte-americana, então ela perdeu a condição de brasileira. Então foi um caso que nós podemos dizer um caso ponto fora da curva. Inclusive há projeto de emenda à Constituição, já aprovado pela Câmara de Constituição e Justiça, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, para uma alteração no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, para que haja uma maior segurança jurídica no que tange ao quê? No que tange às hipóteses que não haja a perda da nacionalidade do brasileiro nato, como esse caso aí, ponto fora da curva, decisão do Supremo Tribunal Federal, que vale a pena conferir, como nós falamos aqui, foi o acórdão preferido no processo de extradição número 1462. Processo de extradição 1462 do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, agora vamos dedicar aqui à Lei de Imigração. A Lei de Imigração, a lei número 13.445, de 24 de maio de 2017, que revogou a Lei 6.815 de 1980, conhecida como Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, de 1980, já não contemplava mais, não foi recepcionado em boa parte pela Constituição de 1988. A Lei de Imigração foi um verdadeiro avanço para orientar o tratamento aplicável ao estrangeiro numa perspectiva de direitos humanos que não passa a mais considerar o estrangeiro como uma potencial ameaça aos interesses nacionais. Portanto, nós destacamos que a legislação de 1980 foi elaborada em um outro contexto, chamado de Estado de Segurança Nacional. Já a Lei de Imigração, de 2017, com esse viés de que do respeito à proteção à dignidade do estrangeiro. Trata-se, então, de uma efetividade de direitos humanos. A legislação, senhoras e senhores, vai contemplar sobre o quê? Sobre a necessidade, como regra, de vistos para o ingresso do estrangeiro no território brasileiro. Portanto, destacar, senhoras e senhores, que então que o visto é uma obrigatoriedade administrativa. E não quer dizer que ter o visto garantirá a entrada no território nacional, porque visto é expectativa de direito. Por exemplo, nós vamos recordar, no período da pandemia, em uma questão de quê? De saúde pública, de segurança e saúde pública, boa parte dos países fecharam fronteiras, exigindo que também comprovantes de vacinação. Então, razão pela qual justifica-se aí que o visto, ele é expectativa de direito. Não quer dizer se o indivíduo ele porta o visto que ele ingressará no território nacional. Então, falamos sobre o ingresso, regra, visto.
né, as diversas modalidades de visto previstos lá na legislação. E já a retirada, que pode ser voluntária ou compulsória. Mais importante aqui para o nosso tratamento é a retirada compulsória, que pode se dar pelas vias da repatriação, pela deportação, pela expulsão ou pela extradição. A repatriação, senhoras e senhores, trata-se de medida administrativa, ou seja, não envolve o Poder Judiciário. A repatriação configura a devolução da pessoa em situação de impedimento de permanência no território estrangeiro para devolução ao quê? Ao seu país de nacionalidade. Importante que a repatriação não será cabível, senhoras e senhores, na situação de refúgio, né? Ou de caso de apatridia, de fato ou de direito, ao menor de 18 anos, desacompanhado ou separado da sua família. Nas situações em que a repatriação do indivíduo poderá causar um risco à sua vida ou à sua integridade pessoal ou até mesmo à sua liberdade. Por sua vez, senhoras e senhores, a deportação também é uma medida administrativa. Nós costumamos dizer, professores de direito internacional privado, que a deportação pode acontecer até mesmo nas melhores famílias. Não é um ilícito criminal. A deportação também é uma medida administrativa, ou seja, não envolve poder judiciário, mas a situação consiste na retirada compulsória de uma pessoa que se encontra em situação migratória irregular. Por exemplo, a entrada do estrangeiro no Brasil dependia de visto e ele não tem. Ou ele até tinha o visto, mas o visto dele venceu o prazo de validade. Ou ele tinha um determinado visto para atividade de lazer, de turismo, mas foi encontrado realizando atividade profissional, ou seja, ele não tem o visto necessário. Então, ele será deportado para onde? Para o seu país de origem ou para qualquer país que aceite recebê-lo. Essa é a deportação. Por sua vez, senhoras e senhores, a expulsão. A expulsão também trata de medida administrativa, que não envolve o Poder Judiciário, para a retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Professor, só voltando na deportação, o deportado pode voltar para o Brasil? Pode, desde que ele regularize a sua situação documental e pague também as custas, as despesas relativas ao quê? À sua deportação. Então, voltando para a expulsão, o que pode dar caso à expulsão, professor? A condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou de agressão são tipos penais previstos lá no Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Ou no caso também, senhoras e senhores, da prática de crime doloso passível de pena privativa de liberdade, dependendo também da gravidade e a possibilidade de ressocialização em território nacional. Então, isso aí também são exemplos, né, de expulsão. Vejamos, não será admitida a expulsão quando tal ato configurar uma extradição não cabível pela legislação brasileira. Quando o expulsando tiver filho brasileiro que estiver sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou a pessoa brasileira sob sua tutela. Não será causa de expulsão. Também quando o expulsando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil sem discriminação alguma, mas também não será possível. Quando o expulsando tiver, de acordo com a legislação, ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no Brasil, ou for pessoa com mais de 70 anos que reside no Brasil há mais de 10 anos.
a depender também da gravidade da expulsão. Então vejamos que um exame atento, né, um exame atento da, né, legislação é extremamente importante. Por fim, senhoras e senhores, a extradição, que também é um ato de cooperação jurídica internacional, aí ao contrário da repatriação, da deportação e da expulsão, envolverá tanto que o executivo, administrativo, quanto o judiciário, por ser ato de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Existem duas modalidades de extradição, senhoras e senhores, ativa e passiva. A ativa é quando a República Federativa do Brasil requer a um outro país a extradição de um brasileiro ou de um estrangeiro, né, para cumprir pena a qual foi condenado no Brasil ou responder perante o judiciário brasileiro a determinado processo. E a passiva é quando um país, né, um Estado estrangeiro, solicita à República Federativa do Brasil a extradição de uma pessoa foragida que se encontra em solo brasileiro. Senhoras e senhores, vejamos que a extradição, ao seu processamento e julgamento, é da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma extradição poderá ser feita antes da deliberação do Supremo Tribunal Federal. Então vejamos, o Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade e a legalidade do ato requerido. Muito importante que o Brasil não extradita brasileiro nato. Ok? Em primeiro lugar, se o brasileiro for nato, não haverá extradição. A não ser nos casos do brasileiro naturalizado em duas hipóteses. O brasileiro naturalizado, desde que tenha praticado o crime antes da naturalização ou a qualquer tempo, se tratar no envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes. Aí poderá haver. Então, regra, extradição do estrangeiro. O Brasil só extradita por crime comum. Não extradita por crime político ou crime de opinião. E detalhe, né, o crime comum no estrangeiro tem que ser crime aqui no Brasil também. Tem que ser crime e com possibilidade de pena, né, pena acima de 2 anos. Pena acima de 2 anos e pena de prisão, ou seja, pena restritiva de liberdade. Se o estrangeiro estiver respondendo a processo no Brasil ou já tiver sido condenado ou absolvido no Brasil, também não será o caso de admissibilidade da extradição. Se a punibilidade estiver extinta pela prescrição de acordo com a legislação brasileira ou com a legislação do país de origem, também não será o caso de extradição. Se o fato, né, constituir crime político, como falamos, ou crime de opinião, também não será, né, caso de extradição, tampouco se o indivíduo, né, se o estrangeiro, né, ou a pessoa se enquadrar nas situações do brasileiro nato, estiver sendo julgado por um tribunal de exceção, também não será o caso. Ou nas situações também que a pessoa em que se pede a extradição for beneficiado de refúgio ou de asilo político territorial. Então, senhoras e senhores, esse juízo de cabimento da extradição é do Supremo Tribunal Federal. Nos casos, professor, em que no país que requer a extradição, se for previsto pena acima, né, do máximo legal, ou se houver aplicação de pena de morte, o Brasil também não vai extraditar? Cuidado. Para os casos em que no país requerente da extradição houver aplicação de pena de morte ou pena privativa de liberdade acima do máximo legal, poderá haver a extradição desde que seja celebrado o compromisso de comutação da pena, ou seja, não se aplica uma pena de morte, tampouco uma pena máxima ao permitido
pela legislação brasileira. Então, muito importante, né, essa questão. Significativamente importante. O Supremo Tribunal Federal, entendendo que não é caso de extradição, não haverá. Caso o Supremo decidir pela possibilidade de extradição, aí sim caberá à Presidência da República aceitar ou rejeitar o pedido de extradição. Então, é um ato, como nós falamos, que envolve o quê? Tanto o executivo quanto o judiciário, né? Tanto o executivo quanto o judiciário. Ok? Deixa eu ver aqui. Passar algumas questões aqui para vocês acerca desses conteúdos. Vamos pôr na tela aqui. Com relação à extradição, julgue o item. Brasileiros naturalizados poderão ser extraditados pelo Brasil por crime de tráfico de drogas, independente se praticado anteriormente à naturalização. Certo ou errado? Falamos, né? Lembramos que o brasileiro naturalizado, em regra, também não será extraditado assim como o nato, salvo nos casos de quê? De ter praticado o crime antes da naturalização ou a qualquer tempo no envolvimento do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a afirmativa está correta. Afirmativa correta. Mais uma aqui. A respeito do Instituto da Extradição, julgue o item subsequente, de acordo com a Lei de Imigração. Se o estrangeiro manifestar de modo inequívoco seu desejo de ser extraditado, ficarão suspensas formalidades inerentes ao processo de extradição. Certo ou errado? A gente pode pensar, né? Se o estrangeiro está de acordo, né, com essa extradição, por economia processual, então, fica dispensado das formalidades? Não, senhoras e senhores. Errado. O artigo 87 da Lei de Imigração prevê que o extraditando poderá integrar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, então esses são os principais conteúdos, vimos que são significativos acerca do direito internacional privado. Então, aqui eu quero agradecer ao Supremo, mais uma vez, pela oportunidade, agradecer a equipe administrativa, a equipe técnica na gravação, no suporte, no vídeo, no áudio, e desejar aí a vocês muito sucesso nos estudos e observando cada vez mais como os conteúdos do direito internacional privado, sobretudo em virtude da globalização, são comuns em nosso dia a dia. Um grande abraço, sucesso, pessoal!